Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto, sabe? Em um trecho do livro A Formação de um Discípulo, do Keith Phillips. São as páginas 35 a 48. Isso aí. E a ideia é tentar sacar o que o Phillips quer dizer com um discípulo. É autêntico mesmo, né? Exato. Ir além da aparência. Focar no que ele acha essencial. O caráter e a obediência. Uhum. Ele até começa com uma história interessante, né? De um amigo que achou pirita, o tal ouro de tolo, e pensou que estava rico. Pois é. Assim como o minério precisa ser provado, o que prova que um discípulo é de verdade, segundo o autor. Essa é a questão. E o Phillips não enrola muito. Ele já cita Mateus, né, sobre nem todo mundo que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino. Sim, ele joga a pergunta na mesa. Como é que a gente diferencia o genuíno do falso? Voltando na pirita, o que importa é a substância, não só o brilho, né? Exato. E o argumento dele é que Deus busca essa autenticidade no discípulo antes de usar a pessoa de forma mais, digamos, significativa na obra dele. Faz sentido? E a conclusão central para ele é clara. A prova real é um caráter parecido com o de Cristo. Isso, para ele é mais importante do que qualquer, sei lá, habilidade ou talento que a pessoa tenha. Entendi. E ele é bem honesto, né? Fala da própria luta dele, admitindo que por muito tempo valorizou mais o ativismo, os resultados visíveis, sabe? Números de convertidos e tal. Ah, o foco no fazer. Isso, mais do que na própria transformação interior. A ideia-chave dele é que o ser vem antes do fazer. É tipo, você precisa ser médico antes de sair tratando gente. Para fazer a obra de Cristo, precisa primeiro ser como Cristo. E aí ele lista aquelas 4 qualidades de caráter que ele vê em Cristo e que acha fundamentais para o discípulo, né? Obediência, submissão. Amor e oração. Isso. E é curioso que ele mesmo nota que, assim, à primeira vista podem parecer características meio fracas, talvez. Exatamente. E aí entra o paradoxo que o Phillips explora. Ele diz que a força de Cristo vinha justamente dessa dependência total do Pai. Uhum. Então, essas qualidades, na verdade, refletem essa relação fundamental. O discipulado, para ele, é muito mais sobre moldar o caráter e a imagem de Cristo do que sobre usar seus talentos. Ele critica quem quer servir, mas só se foi para usar os próprios dons. Ele vê isso como uma resistência à ideia de morrer para si mesmo, sabe? Aquela coisa de colocar a vontade de Deus acima das suas próprias ambições ou preferências. Lembrou Paulo, né, em Filipenses, falando que considerava tudo como lixo para ganhar Cristo. Exatamente essa linha de raciocínio. O foco total em ser como Cristo. Ok, então, caráter é a base. E aí, Phillips entra mais fundo na primeira marca que ele destaca, a obediência. Isso. E a motivação para obedecer, ele diz, não é um medo, tipo, como num quartel. Não, não é por aí. É mais uma resposta à soberania de Deus e principalmente à bondade dele. Ele até cita João 14, né? Se vocês me amam, obedecerão. Sim, Jesus conectando diretamente amor e obediência. E ele vê o batismo como um primeiro passo claro de obediência. O princípio é, o bem-estar do discípulo está ligado a obedecer. Certo. Mas aí vem a pergunta. Tá, mas como obedecer na prática? Boa pergunta. Phillips aponta 2 necessidades básicas. Primeiro, você precisa conhecer a palavra de Deus. Segundo, precisa ter uma vontade submissa para colocar em prática. Não basta ler por cima, então. De jeito nenhum. Ele bate na tecla de estudar a Bíblia com diligência. Menciona textos como 2 Timóteo sobre manejar bem a palavra. Ele até usa uma analogia pessoal de quando começou a correr. Aquela dificuldade no início, a força de vontade necessária contra as emoções querendo te fazer parar. Ah, sim, o corpo reclama, a mente inventa desculpa. Exato. Mas o benefício vem a longo prazo. Ele diz que é parecido com a obediência e defende buscar a direção na palavra antes de sair pedindo conselho para todo mundo. Interessante isso. E alerta para o perigo de se guiar só por sentimento, tipo, senti uma paz. Mesmo que a escritura diga outra coisa. Lembra do caso de Jonas, né? É verdade. O objetivo é evitar tanto o analfabetismo bíblico quanto um cristianismo só na base da emoção. Entendi. Então, primeiro conhecer a palavra. E depois? Depois vem a questão de decidir obedecer. Phillips enfatiza que isso é um ato de vontade.
Um compromisso que você firma antes mesmo de saber todos os detalhes, todos os comos. Aí ele usa aquela imagem forte do equilibrista nas cataratas do Niágara. Essa mesma. Muita gente acredita que o cara pode atravessar, mas quem realmente se compromete a ponto de subir no carrinho de mão dele... É uma diferença enorme entre crer e se comprometer, né? Total. E isso conecta com Romanos 12 sobre sermos sacrifícios vivos. Ele diferencia bem o querer, que pode ser só uma emoção passageira, do decidir, que é um ato da vontade. E ele lembra que Deus nos ajuda nisso, certo? Filipenses 2,13. Sim, que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. É como ele usa outra analogia, a do trampolim. A gravidade, que seria o poder de Deus para nos capacitar, tá lá, mas ela só age sobre você quando você decide pular. Gostei dessa imagem. Separa bem a crença intelectual do compromisso real de agir. Exatamente. E isso vai totalmente contra a filosofia do se te faz sentir bem, então faça. Ah, sim, o hedonismo moderno. Pois é. Phillips argumenta que a felicidade de verdade vem pela obediência a Deus, mesmo que na hora seja desconfortável ou desagradável. Ele até conta um erro pessoal sobre isso, né? Conta sim, de tentar convencer jovens com debates argumentos lógicos, em vez de simplesmente proclamar a palavra. Ele viu que isso ia contra o conselho lá de Tito para evitar contendas inúteis e percebeu que, na prática, só endurecia os corações. Nossa, importante reconhecer isso. Muito. E ele conclui que a obediência tem que ser total, não pode ser seletiva. Critica aquela atitude de, eu gosto das promessas, mas pulo as ordens. Faz sentido pegar só a parte boa. É. Citando Romanos 6, sobre sermos escravos da obediência que leva à justiça, ele reforça que estudar a palavra com um compromisso firme de viver o que se aprende, isso sim é uma prova crucial de que o discipulado é autêntico. Ok, então para a gente resumir as ideias principais dessas páginas do Phillips. O discipulado verdadeiro não é só fachada, é um caráter sendo moldado à imagem de Cristo, com foco especial em obediência, submissão, amor e oração. Isso, e esse caráter é mais fundamental que qualquer talento ou habilidade. E a obediência que ele destaca como a primeira marca exige duas coisas: conhecer a palavra de Deus a fundo e uma decisão ativa, um ato de vontade de seguir essa palavra, confiando que Deus vai dar capacidade para isso. Perfeito. Isso tudo, nos deixa com uma reflexão importante, que o próprio texto meio que sugere. Se a obediência autêntica depende de conhecer corretamente a palavra, como é que um discípulo pode, na prática do dia a dia, diferenciar uma compreensão genuína da Escritura de uma interpretação que talvez esteja sendo, influenciada por desejos pessoais ou pela pressão da cultura em volta? Especialmente quando tem que tomar decisões difíceis, né? Como fazer essa distinção?